palavra de Deus aos vossos corações. Amém? Fique conosco aqui. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bom dia. Grandes coisas vão acontecer nesse congresso. Muitas pessoas. Aleluia. Muitas pessoas vão se privilegiar com esse evento. Esse é um evento histórico aqui na Grande Florianópolis. Amém, Jesus, voltamos já. Só vou compartilhar esse momento aqui, amém? Dia 11 de outubro. Diga, agora Deus vai falar contigo. Aleluia. Sobre a sua igreja, sobre o seu ministério. Amém, Jesus. Pastor Eli dispensa comentários e apresentação. Amém, Jesus. É um grande servo de Deus. Ó, grande servo de Deus. Coisa linda. É uma alegria ter esse servo de Deus aqui. Eu quero que você aplaude ao Senhor. Que honra, realmente fico muito honrado e em nome de Jesus quero saudar todos vocês, pastores, tão amados, autoridades eclesiásticas, espirituais e também as autoridades governamentais. Sinto super honrado também estar aqui diante do excelentíssimo governador, excelentíssimo prefeito, todas as autoridades governamentais também, os deputados e vereadores. Como é um privilégio. Deus abençoe. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que estou intitulando: leve a sua igreja a mergulhar na cultura do amor. A igreja local, viu, pastor, ela tende a ser um reflexo do pastor, da esposa do pastor e da sua família. Quando um pastor fala mal da sua igreja, ele está falando mal de si mesmo, porque a própria igreja, ela é um reflexo de quem é o pastor, de quem é a esposa do pastor, quem é a família do pastor. Então, esses princípios que eu vou estar compartilhando com você, devem ser encarnados primeiramente em você, e assim a tendência é influenciar toda a sua igreja a vivenciá-los. A cultura do amor. Agora, mesmo que você não seja o pastor principal da sua igreja, é importante você entender que, como um dos pastores, como um dos líderes, você poderá sim influenciar a cultura da sua igreja. E eu lhe pergunto: a sua igreja realmente vivencia essa cultura do amor? As pessoas têm visitado as nossas igrejas em Santarém, em Fortaleza e ao redor do Brasil. Somos mais de 700 igrejas agora em todos os estados do Brasil, e vez após vez, em tantas delas que têm crescido de uma forma tão exponencial, com tantas milhares de pessoas, muitas e muitas delas, e vez após vez o que eu ouço pastores e líderes que nos visitam e ficam lá um bom tempo estudando o modelo, eles dizem: olha, eu vim para aprender mais sobre os pequenos grupos, sobre o discipulado, e aprendi muito sobre isso, mas eu cheguei à conclusão que o segredo principal que vocês crescem tanto em qualidade e quantidade não é nem isso, que o segredo é essa cultura de amor que permeia a igreja aqui. Então é isso que eu quero encorajar todos nós. Eu acho que todos nós, começando comigo e com minha pessoa, com a igreja que eu pastoreio, todos nós podemos sim crescer mais nessa cultura de amor. Agora, como é a cultura de amor? Eu escolhi 2 versículos, eu vou focar essa palavra aqui completamente nesses 2 versículos. Filipenses capítulo 4, versículos 2 a 3. Filipenses 4, 2 a 3. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Primeira coisa que chama a atenção desses versículos é que a cultura do amor, ela é realista. Tem 2 mulheres que eram líderes dentro da igreja de Jesus lá em Filipos, e elas estavam tendo um problema de relacionamento.
elas estavam de ponto uma com a outra, e elas eram líderes importantes. Eu vou mostrar isso aqui um pouco, mas elas eram líderes dentro da igreja, e o problema era tão grave, e todo mundo já sabia desse problema, que Paulo não fez questão de tratar no privado com elas. Por quê? Porque todo mundo sabia do problema. Então, na carta que ele escreve para os santos de Filipos e para os bispos e diáconos, ele ainda fala: olha, por favor, irmãs, Evódia e Síntique, resolvam suas diferenças. Na Bíblia, a mensagem, esse versículo é assim: insisto em que Evódia e Síntique resolvam suas diferenças e façam as pazes. Deus não quer que seus filhos guardem ressentimentos. Então elas eram duas líderes, todo mundo sabia que elas não estavam bem uma com a outra, e estava causando uma divisão na igreja. Interessante que Deus não encobre o fato que muitas vezes seus filhos cristãos preciosos às vezes têm problemas. Nós também não devemos fazer de conta que não tem um problema que precisa ser resolvido. Então muitas vezes, para você realmente ter a cultura de amor na sua igreja, você vai ter que parar de varrer as coisas debaixo do tapete, fazer de conta que a agem agradável, deve ter muita fragrância na presença de Cristo, mas a agem agradável deve ter muita fragrância na presença de Cristo, mas infelizmente, mesmo que estamos todos indo para o mesmo destino, podem existir acidentes no percurso, problemas relacionais, e nós temos que encarar esses problemas e não fazer de conta que eles não existem. Deus em um momento disse: isso é normal, probleminhas assim de relacionamento, faz de conta que não acontece, não está acontecendo e vamos em frente. Não, Deus disse claramente através do apóstolo Paulo, numa carta pública, que as duas deviam realmente resolver essa situação. Agora, a Bíblia nunca fez questão de esconder esses tipos de problemas. Por exemplo, a Bíblia não faz questão de esconder os pecados de Davi, o próprio problema de relacionamento que Paulo e Barnabé tiveram, que antes Barnabé liderava essa equipe apostólica, depois Paulo foi se tornando cada vez mais influente, e depois, quando Barnabé quis levar de novo o seu primo, o João Marcos, Paulo não quis, e finalmente a Bíblia fala que então formaram duas equipes apostólicas, mas a própria Bíblia mostra que não estava tão bem entre eles. Agora, eu discordo completamente com aqueles teólogos que dizem esse problema entre Paulo e Barnabé continuou, eles dois continuaram meio não legais um com o outro por muitos e muitos anos, e só perto do final da vida de Paulo que foi resolvido, quando lá no último livro que ele escreveu, 2 Timóteo, ele manda chamar o João Marcos, porque ele fala que ele vai ser útil ao ministério. Discordo completamente com esses teólogos que dizem isso, até porque eles esqueceram de notar alguns outros detalhes na Bíblia. Primeiro, Paulo jamais estaria chamando a atenção dessas duas mulheres e falando que elas tinham que resolver as diferenças, se ele fosse hipócrita, não estava resolvendo a diferença que ele tinha. Então, obviamente, ele não estava de mal com nenhum dos obreiros, nenhum dos pastores verdadeiros dentro da igreja do Senhor Jesus. Outra coisa muito interessante é que uma das primeiras cartas que Paulo escreveu depois do seu desentendimento com Barnabé foi a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, e lá nessa carta, no capítulo 9, versículo 6, ele elogia Barnabé. Obviamente eles já estavam totalmente resolvidos e totalmente bem, isso era poucos anos depois, e eu estou convencido, conhecendo assim pelo estudo da vida de Barnabé e o estudo da vida de Paulo, que a coisa foi resolvida na mesma hora. Eu imagino que eles conversando, Barnabé falou: não, Paulo, acho que a gente deve dar outra chance pro João Marcos, e Paulo: não, cara, eu acho que não, ele não está qualificado, ele desistiu. Não, mas Paulo, assim como eu dei chance para você quando ninguém acreditava em você, o Barnabé disse para ele, eu vou dar essa chance para ele. Paulo: não, tudo bem, então vamos fazer duas equipes aqui diferentes. E aí eu imagino que Barnabé talvez falou para Paulo: Paulo, me perdoe, cara,
mas eu tenho que dar essa chance para o meu primo, você entende, né? E Paulo disse: não, Barnabé, eu que peço perdão, talvez eu estou sendo duro demais, mas amém, Deus abençoe. E com certeza os dois já estavam totalmente resolvidos. Abrindo um parênteses aqui, eu creio que nesse caso específico o Barnabé tinha toda a razão, e foi comprovado depois, porque o João Marcos deu certo. Ele não desistiu nessa próxima viagem, se tornou um grande homem de Deus, depois discipulado pelo próprio apóstolo Pedro, que na época era considerado o líder principal, e o João Marcos, que escreveu o Evangelho segundo São Marcos, na Bíblia, o segundo livro do Novo Testamento. E depois o próprio Paulo elogia tanto o João Marcos e até pede para ele vir, e a história diz que depois ele foi discipulado pelo próprio apóstolo Paulo também. Então Barnabé nesse caso estava certo. Agora, a cultura do amor não somente é realista, ela encara o problema, ela não varre por baixo do tapete, mas a cultura do amor é cheia de compaixão, sabe? Parece que nós pastores temos a tendência de ou num extremo ou outro. Ou a gente faz de conta que não está tendo problemas e briguinhas e fofocas, tenta varrer por baixo do tapete, tenta ignorar o problema, e aí só vai piorar e vai destruindo a igreja. Ou a gente detona e é duro já demais com as pessoas. Você não vê Paulo detonando em cima dessas mulheres, mesmo que a situação era tão grave, causando uma divisão na igreja. Ele fala assim, ele fala: eu peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude essas duas mulheres, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Mesmo elas com problema, Paulo elogia e fala: os nomes delas estão no livro da vida. Então a cultura do amor não somente realista, ela é cheia de compaixão, ela é cheia de amor, ela é cheia de fé que vai dar certo, que vão consertar. E quem é esse leal companheiro que Paulo diz na carta aos Filipos? Eu creio que era o pastor principal, porque no início da carta, Paulo endereça a carta aos santos em Filipos e aos bispos, plural, e diáconos. Mas aqui ele fala: ao meu leal companheiro. Em outras palavras, é o pastor principal que eu deixei cuidando da igreja que eu plantei. E você, cara, olha o jeito que Paulo, com muito amor e carinho, chama a atenção do pastor, porque ele fala: e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. O que ele está falando? Você é o pastor, você não pode deixar esse problema continuar na sua igreja. Duas mulheres de ponta, duas mulheres líderes lá, chaves, e todo mundo está sabendo desse problema. Então você, como pastor principal, chama a sua responsabilidade para si e resolva, ajuda elas a resolver as suas diferenças. Aí ele elogia essas mulheres. Olha como ele elogia. Ele disse: pois elas lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Ele disse: elas eram líderes, elas são líderes, chaves. Elas lutaram ao meu lado com Clemente. Diz a história da igreja que esse Clemente era um dos auxiliares principais lá em Filipos, que depois, quando ele mudou para Roma, e depois que Pedro e Paulo haviam morrido, ele se tornou o pastor principal da igreja em Roma. Nós estamos falando de líderes chaves, da prateleira de cima. E o apóstolo Paulo coloca essas duas mulheres no mesmo nível. Ele falou: elas lutaram juntamente com Clemente e os demais cooperadores. Aí Paulo acrescenta algo. Olha o que ele diz: os seus nomes estão no livro da vida. Paulo elogia as duas mulheres. Ele fala: os nomes delas estão no livro da vida. Ao contrário de muitos pastores hoje em dia que querem ser cachês demais, e falaria talvez para as duas mulheres: eu nem sei se são convertidas de verdade, porque a Bíblia fala que é para andar em amor, e elas não estão andando em amor, então nem sei se elas são convertidas de verdade. Paulo não, Paulo elogia, cheia de compaixão. Ele é realista, ele tem que resolver as diferenças, mas ele é cheio de compaixão. Elas são grandes mulheres de Deus, os nomes delas estão no livro da vida. Mas na cultura do amor não é só isso, não é só realista, não é só cheia de compaixão, ela é promovida e mantida proativamente pelos líderes da igreja, pelos pastores. Isso é muito importante.
Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23 a 26, o apóstolo Paulo também, inspirado pelo Espírito Santo, diz: evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Que tipo de pastor, pastora você é? É aquele que gosta de uma boa discussão, uma boa briga? Ele fala: você não deve ser assim. Se você quer ser um pastor na obra de Deus, não deve viver a contender. Outra tradução diz: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, uma das qualificações para ser um pastor, que ele deve ser cordato, ou seja, bem educado, inimigo de contendas. Quer dizer, ele prefere perder a discussão, mas conquistar a amizade, conquistar o amigo, inimigo de contendas. Aí, versículo 24 continua, ele fala: e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Aí olha o que ele diz no versículo 25: disciplinando com mansidão os que se opõem. Ai. Agora deixa eu te falar uma coisa. Nós, pastores, normalmente não temos muito problema de ser muito cheio de querer brigar e discutir com todo mundo. Tem alguns pastores meio assim, e eles têm que ser consertados rapidinho. Mas, em geral, o pastor e líder na igreja, a nossa tendência, sabe o que é? Irmão, é a gente amar e tudo, mas a gente tem um outro erro que a gente cai nela, sabe o que é? A gente muitas vezes não tem coragem de confrontar e consertar. Então você fica sabendo que alguém está falando mal de você, aí você fica só sangrando por dentro, pensando que você está sendo espiritual. Eu vou perdoar, e você não fala nada. Você está deixando a ferida infeccionar, vai destruir isso da igreja. Em nome do amor, você não fala nada. Aí o que acontece? Você vai aguentando. Aí na hora errada, quando você menos quis, você não aguenta mais. Aí fala. É forte. E não falou com tanto amor. É forte. Foi corrigir, mas já corrigiu tudo errado. Meu Deus. E a Bíblia fala que é para disciplinar, é para corrigir, é para você ter coragem de chegar e no privado, no particular, confrontar. Mas ele fala disciplinando com mansidão, com carinho. Aí eu já tive pastores mesmo falar para mim: pastor, eu até concordo com você que a gente tem que corrigir as pessoas, tem que corrigir. E você falou que tem que corrigir com mansidão. Não foi eu que falei, foi a Bíblia que diz é para corrigir com mansidão. Mas tudo bem, pastor, eu concordo que normalmente deve fazer assim. Mas você não também concorda comigo, pastor, que tem alguns casos que a gente tem que ser mais duro, senão o cara não aprende? Interessante. Parece ter lógica essa conversa, mas não na Bíblia. Olha o que a Bíblia fala: e sim, deve ser brando para com todos. Fizer um estudo profundo dessa palavra todos no grego, ela significa todos. Deve ser brando para com Todos. Mesmo quando você está disciplinando, mesmo que você está corrigindo. Eu sempre falo com meus co-pastores, eu falo assim: olha, as pessoas não ficam ofendidas e machucadas com o conteúdo do que você está falando para elas quando você vai corrigi-las. É com o seu estilo, é com o seu jeito. Não é o que você está falando que machuca, é como você fala. Porque toda cirurgia funciona melhor com uma anestesia. Se você for com muito amor e muito carinho, você não tem que diluir o conteúdo do que você está falando. Você pode ainda corrigir de uma forma muito incisiva, mas tem que ser muito amoroso, tão amoroso, que desarma a pessoa, que ela vai aceitar a sua correção. Eu falo para eles o seguinte: falem com tanta brandura, com tanta mansidão, com tanto carinho. Não deixa de corrigir, corrija profundamente, mas faça com tanto amor que a pessoa nunca vai ter coragem de acusar você de falta de amor. Eu nunca vou ter coragem. Glória a Deus.
Eu já pisei na bola muitas vezes nessa área, porque eu lembro quando eu pastoreava em Fortaleza, aí tinha um cara assim mais de alto nível, né, estilo empresário, pessoa importante, rica e aquela coisa, e a esposa dele, só que eles eram novos convertidos e muito metidos a serem donos de tudo, né? Rei da cocada preta. E aí então eles estavam dando problemas, um pequeno grupo onde estavam congregando. Aí o pastor da rede, aqueles pequenos grupos, tentou resolver. Eles deram problema para o pastor, para a esposa do pastor, eles estavam dando problema para todo canto. Eu falei para o pastor: não, chama o casal. E eu chamei o pastor e a esposa, vamos resolver isso. E eu fui resolver. Só que eu não fui tão amoroso como eu devia ser. Eu não gritei, nada disso, mas eu fui muito incisivo, muito seco, tentando resolver essa situação. E eles eram muito bebês na fé, ficaram extremamente ofendidos e saíram da igreja. E eu falei: meu Deus, eu pisei na bola. Eu pisei na bola, não o que eu falei, do jeito que eu falei. E eu lembro que eu arrependi profundamente. E eu pedi, depois eu fui atrás deles e pedi profundo perdão para eles. Na realidade, eu comecei a contactar esse amoroso e carinhoso, e eles me convidaram então para uma refeição na casa deles. E lá na refeição eu lembro que ele estava sentado na cabeceira, eu sentado aqui, a minha esposa e a família dele, e ele estava bem aqui na cabeceira. Aí durante a refeição eu peguei na mão dele bem aqui. Eu falei: ó, eu quero falar para você, para sua esposa, eu peço perdão, eu não falei com amor com vocês, eu fui errado, me perdoe. E o que é isso? Imagina, pastor, aquela coisa. Mas eu sei que aquilo foi fundamental. Voltaram para a igreja? Não naquele momento. Nós ficamos amando e mostrando carinho. Fiquei mostrando amor e carinho. Fiquei crendo que um dia eles voltariam. Aí eu já tinha mudado de Fortaleza, estava em São Paulo. Pastor, estou indo aí para São Paulo, será que a gente pode comer uma refeição junto? Sim. Aí nos levou para um restaurante muito chique. Aí lá no restaurante ele falou: olha, eu vim falar para você que eu e minha família, nós estamos arrependidos, nos perdoe, nós queremos voltar, você recebe a gente de volta? Eu nem estava mais em Fortaleza. Eu falei: claro, você sabe que eu nunca parei de aplicar fé para isso. E eles mergulharam, são uma bênção na igreja lá de Fortaleza. Agora recentemente vieram de novo para as férias em São Paulo, me convidaram de novo, dessa vez no restaurante mais chique ainda. E ele falou assim: pastor, eu sei que eu já te pedi perdão, mas eu estou tão envergonhado das minhas atitudes, me perdoe. Eu falei: querido, eu que fui errado, eu que peço perdão. Eu vou te falar uma coisa: essa cultura de amor, ela faz toda a diferença. Ela faz toda a diferença. Ela que faz todo mundo falar assim: eu achei da igreja, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Quando é a igreja, mas lembra-se, a igreja é o reflexo do pastor, é o reflexo do pastor. Agora, a cultura do amor também, ela é trabalhosa. Ela é trabalhosa. Eu estaria te enganando se eu fosse falar para você a coisa mais fácil de implantar a cultura do amor na sua igreja, porque não é. Vai te dar trabalho, você vai ter que crucificar seu ego, se humilhar muito, pedir perdão muito, ensaiar. Quantas vezes eu já tive que confrontar? Eu lembro uma vez um empresário lá em Santarém, cara importante, foi crescendo nos pequenos grupos, se tornou pastor de distrito de muitos pequenos grupos. O cara era sucesso nas empresas e sucesso nos pequenos grupos. Só que eu acho que começou a subir para a cabeça dele, ele começou a ser um pouco taxativo e não legal. E eu falei: eu vou ter que corrigir esse cara, mas eu já tinha errado tantas vezes. Eu falei: não posso corrigir erradamente. Você tem que ter coragem para corrigir, meu pastor. Não pode passar a mão por cima e pensar que o problema vai se resolver. Nenhuma ferida vai se resolver, vai só infeccionar mais.
Tem que corrigir, mas tem que fazer com amor. Dessa vez eu fiz certo, pela misericórdia de Deus. Eu lembro que eu treinei, pensei, cara, como que eu vou corrigir esse cara? Quando eu reuni com ele, eu procurei com muito amor, conversando. Eu não diluí o conteúdo, eu corrigi tudo que eu tinha que falar, eu falei, mas falei com muito jeito, com muito amor, com muito carinho e tal. Aí aquela noite, eu fiquei pensando, será que ele aceitou mesmo? Porque na hora ele parece que aceitou minha correção, ele foi muito legal. Ai, será que ele aceitou mesmo? Aí eu liguei para ele. Falei, aí, amado, como está seu coração? Eu fui duro demais com você, cara. Ele falou, pastor, quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, a coisa melhor nesse mundo é ser corrigido pelo pastoreio. Eu senti tão amado por você, tão amado. Você me corrigiu com tanto amor, que eu fiquei muito mais empolgado em trabalhar para Jesus e fazer do jeito certo. Sabe, eu lembro dos meus filhos, quando às vezes eles tinham recebido uma disciplina mesmo, eu sempre aprendi o segredo do São Luís. Muito amor, carinho, abraço, beijo, explica por que vai corrigir, aí vem a vara, aí mais amor. Então a carne é a correção, o pão é o amor, correção mais amor. Meus filhos sempre ficavam ainda mais apegados a mim, me abraçando toda hora, e obedientes, porque senão o pau comia, a vara comia. Mas olha como funciona, sabe, pastor? Disciplinando com mansidão. Faz isso, tenha coragem de corrigir, mas corrigir com tanto amor. Aí ele fala, na expectativa que Deus vai conceder arrependimento. Então nunca vai corrigir alguém sem ter muita fé que vai dar certo. Que eu já falei para o pastor Espeu, olha, então já que você está sabendo um problema, você tem que ir lá, agora você sabe como fazer, vai corrigir com muito amor, muito amor. Ah, tudo bem, pastor, eu vou, mas eu sei, ele é um poço duro de roer, ele não vai aceitar minha posição. Aí eu falo, não, então é melhor você nem ir. Se você for com essa atitude, melhor nem ir, porque a Bíblia fala, é para disciplinar com mansidão, mas na expectativa que Deus vai conceder o arrependimento. Você tem que ir com muita fé, que vai dar certo. Para de aceitar a mentira do diabo que não vai dar certo. Vai dar certo sim. Deus vai usar as suas palavras de uma forma sobrenatural. Amém? Deus vai usar. Agora é trabalhosa. Eu lembro uma vez, tinha problema entre dois casais na igreja. Os dois casais com muita raiva um do outro. Então eu ia para esse casal, eu falava assim, olha, perdoa eles. Falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que a Bíblia fala que é melhor você até sofrer um prejuízo do que você perder a comunhão com os irmãos? Você sabia que isso é pecado? E eu falei com muito amor. E olha, você tem que aprender a se humilhar, crucificar seu ego, perdoa e peça perdão. E eu conversando, e eles duros. Aí começavam a amolecer. Aí eu ia para outro casal, falava a mesma coisa, blá 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 blá, a mesma coisa que eu tinha falado naquele casal. E eu, oh meu Deus, e eu indo, blá blá blá, e falando. E eu lembro que uma vez eu pensei, cara, é um saco isso, é muito difícil ficar falando. Aí o Espírito Santo me fez lembrar, Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado significa no original feliz. Deus falou, você está sendo um pacificador, mas você não está sendo feliz, meu filho. Você está errado. Você devia fazer isso com amor. Esse é seu trabalho, meu filho. Você devia estar amando o que você está fazendo. E eu lembro que enquanto eu estava aconselhando, que eu estava pensando que você é um saco, na hora o Espírito Santo me fez lembrar desse versículo, e eu arrependi, silenciosamente. Me perdoe, Senhor, eu escolho amar, eu gosto de fazer isso. Aí parece que foi Deus que tinha me preparado.
Porque logo depois que eu escolhi amar fazer isso e gostar de fazer isso, a esposa falou assim para mim, eu estava com um casal, né? A esposa falou para mim assim: ô pastor, nos perdoe, a gente com nossa imaturidade está dando tanto trabalho para você. Eu falei: irmã, esse é o meu trabalho, eu amo fazer isso. E eu falei que Deus já tinha me preparado. E aí um casal concordou de perdoar o outro também. Aí reuniu os dois casais juntos, foi lindo, ficou tudo consertado, maravilhoso. Funciona. A cultura do amor é trabalhosa, não é fácil, mas vale a pena você pagar o preço. Vale a pena, porque você conserta isso aqui, a igreja faz assim, ó, pum. Todo mundo é atraído por uma igreja onde o amor verdadeiro está funcionando. É algo muito poderoso. A cultura do amor também é impregnada com fé. Na revista atualizada, esse mesmo versículo, olha como Paulo diz: peço a Evódia e peço a Sinti que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E na realidade, no grego literal é ainda mais forte, é que elas pensem a mesma coisa. Meu irmão, Paulo não falou: eu quero só que vocês resolvam suas diferenças. Ele falou: eu quero que vocês sejam tão humildes e quebrantadas que vocês vão crucificar seu ego de tal forma que vocês vão escolher a pensar igualzinho, pensar a mesma coisa. Isso é muito forte, porque muitas vezes nós pensamos: não, aqueles dois lá são um osso duro de roer, é só os dois pedir perdão e aí não põe em grupos diferentes, ministérios diferentes e já está mais ou menos resolvido. Paulo acreditava tanto no poder do Espírito Santo dentro dessas mulheres, que ele acreditava que elas podiam ficar 100% legal de novo. Pensem a mesma coisa, sabe? Isso é um grande princípio. Nós temos que já enxergar as pessoas como elas são em Cristo. Nós temos que falar com elas com essa fé. Com essa fé. Você sabe que a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 5, ele diz assim, que o amor ágape foi derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. A palavra lá é ágape, o amor ágape. E essa palavra derramado, no grego é a palavra exeio, quer dizer despejado, derramado amplamente. E essa palavra exeio no grego está no perfeito. No perfeito grego, aqui eu tirei isso diretamente do dicionário grego. O perfeito grego corresponde ao perfeito na língua portuguesa e descreve uma ação que é vista como tendo sido completada no passado, uma vez por todas. Em outras palavras, olha o que a Bíblia fala sobre todo cristão nascido de novo: o amor ágape perfeito de Deus já foi derramado em você amplamente, copiosamente, uma vez por todas. Não precisa ser mais repetido. Você já está ensopado com esse amor ágape dentro de você. Pastor, por que eu não tenho praticado então esse amor ágape? Por que os irmãos da igreja não têm praticado? Sabe por quê? Falta de revelação. Meu povo perece por forte conhecimento. Nós temos que ensiná-los que eles já são o próprio amor ágape. A Bíblia fala em 1 Coríntios 6,17: aquele que se une ao Senhor se tornou um só espírito com Deus. 1 João 4,8 fala que Deus é ágape. Então a pessoa que é nascida de novo, ela não só tem um amor ágape derramado dentro dela, ela é o próprio ágape. Se você já nasceu de novo, a Bíblia fala que a essência do seu espírito é ágape. Diga: eu sou amor ágape. Eu sou amor ágape. Obrigado, sim, que falaram. Agora todo mundo fala, por favor, em voz alta: eu sou amor ágape. Eu sou amor ágape. Imagina agora a igreja toda começando a ter revelação: eu sou amor ágape. Então é claro, é natural para mim ser sobrenatural, andar em amor ágape, perdoar, consertar as coisas. Eu tenho essa capacitação sobrenatural. Essa mentira do diabo que diz que eu não dou conta de perdoar, que eu não dou conta de amar, que eu não dou conta de lidar bem com todo mundo, é uma mentira, porque eu sou o amor ágape. Eu sou amor ágape. Eu sou, 2 Timóteo 7, Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor ágape e moderação. Glória a Deus, glória a Deus.
E o amor ágape, essa cultura do amor, ela é baseada na intimidade com Deus. Eu quero chamar o pastor Jairo aqui, que eu quero, antes de encerrar minhas palavras aqui, fazer um pequeno teatro. Quando você estuda o teor do contexto todo do livro de Filipenses, você vê que ela é trabalhada muito em cima disso, em cima de consertar os relacionamentos. Por isso que no Filipenses capítulo 2 ele fala tanto sobre humildade, mas no capítulo 3 versículo 10 ele fala: o que eu quero é conhecer Cristo e a sua ressurreição. Então Paulo, vez após vez, mostra que para poder andar nesse amor ágape, você vai ter que ser íntimo com Deus. Não tem jeito, não tem atalho não. É impossível você encontrar alguém que realmente respire esse amor ágape sem ser uma pessoa profundamente íntima com Deus. Sabe por quê? É o vertical que gera o horizontal. O seu relacionamento com Deus, se for profundo e de verdade, ele mais cedo ou mais tarde vai transbordar nos seus relacionamentos horizontais. Não é verdade? Então esse é um grande princípio. Agora, você sabia que você é tão íntimo com Deus quanto você escolhe a ser? Você escolhe a ser. Isso é muito profundo. Não é uma coisa aleatória que Deus escolhe: esses aqui eu vou ser íntimo, esses aqui eu não vou ser. Não. A Bíblia, vez após vez, fala assim. Olha o que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando o quê? Me buscar. Não é sua, é minha responsabilidade buscar a Deus de todo o coração. Se a gente não estiver fazendo isso, nós não vamos ser íntimo com Ele, e a falha não vai ser dele. Ele quer essa profunda intimidade com todos nós. Nós que temos que escolher vez após vez. Não existe relacionamento íntimo com ninguém, com nenhuma pessoa, sem você investir muito tempo. Tem que investir tempo. Tem que investir tempo. Tem que investir tempo. A gente pensa, por que o F-Hop é tão abençoado, explodiu em todo o Brasil? Os caras ficam lá 24 horas por dia, né, na casa de oração, né, só amando. Você vai continuando intimidade com Deus? Não tem jeito, não tem jeito. O segredo é separar tempo. Pastores, nós temos que ser mais duros com a nossa agenda. Eu lembro uma dos divisões de água na minha vida foi quando eu falei: todas as minhas reuniões de agora em diante não vão ser mais de manhã, é só de meio-dia e meio em diante, e se for possível até 1h da tarde em diante. Eu comecei a proteger minhas manhãs para separar tempo com Deus. Minha vida mudou. Eu quero te encorajar. Agora, você é tão íntimo com Deus quanto você queira ser. Tiago capítulo 4 versículo 8 fala assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Se você é hiper íntimo, é porque você tem chegado muito a Ele. Se você só é mais ou menos íntimo, é porque você só tem chegado a Ele mais ou menos. Se você não é tão íntimo, é porque você não tem quase chegado a Ele. Então, eu quero fazer um pequeno teatro aqui, para mostrar para vocês. Então, o pastor Jairo, que eu inclusive sinto tão honrado com o pastor Jairo e o pastor João aqui, das nossas igrejas da região, que estão aqui. Você vai representar Deus, tá? Não deixa subir para a cabeça, tá? Então ele vai representar Deus e eu vou representar a mim mesmo e a vocês. Então toda vez que eu fizer um passo na sua direção, você espera só um pouquinho, aí você faz um passo na minha direção, porque a Bíblia fala: chegai-vos a Deus, chegará a vós outros. Então veja bem. Então você, como um pastor, como líder, você fala assim: eu vou começar a separar mais tempo na presença de Deus, vou ficar cheio de Jesus, porque eu, para ficar cada vez mais transbordando nesse amor, eu vou ter que estar cheio de Jesus. E para estar cheio de Jesus não tem atalho, eu vou ter que separar mais tempo, amá-lo, cultivar essa intimidade. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, vou buscar Deus. Então você realmente começa na prática, buscando mais, chegando a Deus, e Ele chega a você. Olha só. Aí você fala: mas eu quero mais. E você começa a ser disciplinado, não como um ato religioso, mas como uma disciplina santa, que você é apaixonado por isso, de todos os dias separar muito tempo na presença de Deus. Agora são 2 passos.
Chegai-vos a Deus e Ele chegou a você. Uau! Aí você fala, não, mas agora durante o dia também eu vou desligar mais no Instagram, essas coisas. Eu vou começar só orando mais em línguas e eu só vou ver o necessário. E talvez só um dia por semana eu vou ver as notícias, porque eu quero encher minha mente com a palavra, as promessas. Eu quero ficar impregnado com as coisas de Deus. Você está se achegando a Ele e Ele está se achegando a você. Aí você fala, não, mas eu amo mais, eu quero mais. Você está se achegando a Ele, está se achegando a você. É isso mesmo. Agora só que tem uma coisa. O que é encostar em Deus? No caso, você não encostou nele, mas você está quase encostando nele. O que é isso? Isso é o que a Bíblia chama a presença manifesta de Deus. Quando o Tiago falou, chegai a Deus e chegará a vós, ele está falando com cristãos, já batizados do Espírito Santo, eles já tinham Jesus dentro deles, mas ele está falando aqui da presença manifesta. Quando você encosta nele, sua vida nunca é mais a mesma. Seu ministério, Aleluia. O diabo nunca mais te convence que você não deve chegar a ele. Só que o diabo é sujo. Você não está vendo no mundo espiritual que você está para encostar em Deus. Você não está vendo isso. Então é bem nessa hora que o maligno joga todas as cartas na mesa. Tudo parece que vai não prestar mais na sua vida, sabe? Os 4 pneus do carro de uma vez furaram. Todo mundo ficou doente em casa. Teve um problema financeiro na igreja e tal. Aí o diabo imediatamente joga essa mentira na sua mente. Poxa, quando eu busco a Deus, piores coisas ficam. Olha que mentira diabólica. E mesmo que você não aceite completamente essa mentira, mas ela afetou você, e dentro de você começou a se esfriar um pouco. A mesma regra funciona, né? A Bíblia fala, eu honro os que me honram, os que me desprezam, desprezam. Está lá escrito em Samuel. E aí, o que acontece? Você, próximo dia, Deus, hoje eu não vou, mas mais tarde eu vou tirar tempo contigo, eu preciso dormir mais, e tem aquelas reuniões, e você vai relaxando, e acaba nunca, aquele dia, passa alguns dias, não está mais tão intenso, tão buscando a Deus, relaxando, agora está indo mais ou menos no automático, sendo um pastor. Se tira tempo com Deus é para preparar as mensagens. Você está esfriando. Aí um dia você fala assim, onde tocou minha cabeça, rapaz, eu estava tão disciplinado, buscando a Deus, estava tão gostoso, e você, não, vou buscar mais, eu vou buscar, e chega aqui o inferno, solta em você, não, agora não, agora é para valer, agora é para valer. Se você for bem honesto, mesmo que você está olhando para mim com essa cara de santinho, todos nós já caímos nesse erro. Todos nós, não é verdade? Todos nós. Agora, tem um outro princípio bíblico que corre em paralelo a esse. Também está lá em Tiago, ele fala assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, toda vez que eu for soberbo agora nesse teatro, você faz a parte de Deus, você vai me resistir, você vai fazer uma cara feia e ficar assim e me resistir. E toda vez que eu for bem humilde, você vai me dar graça. Você vai dando graça, isso, tá? Então volta lá. Então, agora é um exemplo de um cristão. Ele é um cara até humilde, até quebrantado, só que ele é relaxado, ele não busca Deus. Então ele fica sabendo, o irmão fulano está triste com você. É mesmo, eu não tenho nada contra ele, vou falar com ele, vou pedir perdão para ele, legal. Ele conserta as coisas, eu estou sendo humilde, me dê graça. Mas fica aí parado, mas me dê graça. Só que esse cara não busca Deus. Então mesmo que Deus está dando, continua me dando graça. Mesmo que Deus está dando graça para ele, não afeta tanto, porque ele não é íntimo com Deus. Tudo bem, agora outro exemplo. Esse exemplo aqui é diferente. Ele é um pastor que diz: venha o que vier, custe o que custar, já que é eu preciso cooperar com o Espírito Santo, eu não posso receber em vão a graça de Deus que está sendo derramada sobre mim, então eu vou buscar.
E ele começa a buscar, o cara ora, o cara jejua, ele é um pastor poderoso, então ele está se chegando a Deus, Deus está se chegando a ele, e ele busca, e ora, e jejua, e clama, e vai, e lê a Bíblia, e chora na presença de Deus, ora em língua, ele está se chegando a Deus, Deus está se chegando, só que ele não vigia na área da soberba. Aí ele fica sabendo, o fulano, os jovens estão falando mal de você, fala que você é muito caixinha. Esses jovens que são carnais, eu vou te falar, no próximo domingo eu vou pregar uma mensagem, vai colocar esse jovem no seu lugar. Eu estou sendo soberbo, tenho que me resistir. Isso. E ele briga com esse, briga com aquele, mas eu busco a Deus, eu sou homem de Deus. E ele está se achegando a Deus, agora Deus não se achega, porque a outra lei agora entrou em prática. Deus está resistindo, ele nem sabe, mas ele busca, ele ora e jejua. Aí a esposa dele chega, amor, é um feriado, vamos sair para o parque com o Joãozinho. Amor, eu sou homem de Deus, o Joãozinho tem que entender que eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu não vou para o parque nenhum. Agora se você quiser ir com ele, você vai, e eu não quero nem saber, e não fica me perturbando aqui. Aí ele está lendo a Bíblia, os livros teológicos e tal. E aí o Joãozinho entra, papai, vamos brincar. Meu filho, você tem que entender, seu pai é um sacerdote de Deus, eu não tenho que ter salvo. Ele fecha a porta, e Deus está resistindo. E aí a esposa dele bate na porta e diz, amor, aquela torneira que você consertou semana passada está vazando. Amor, deixa eu te falar uma coisa, já te falei para me perturbar. E olha, você fica falando da torneira, mas e as luzes? Toda hora eu estou apagando as luzes, você já viu como nossa conta elétrica está vindo? Meu amor, para com isso. Eita, Deus está resistindo. E ele busca, e ele ora, e ele jejua, e ele clama, e ele sobe o monte. E Deus está resistindo, deixa eu chegar perto. E ele não sabe por que quanto mais ele ora, parece que não funciona nada. Ele está patinando na vida espiritual, ele não sabe, ele clama, ele nem imagina que é o próprio Deus que está resistindo. É o próprio Deus. Quantos pastores têm a coragem de brigar e falar uma palavra atravessada com a esposa na ida para a igreja? Aí chega lá, Pai do Senhor. Ai, ai, ai. Meu Deus. Ai, Jesus. Aí você quer a bênção de Deus? O próprio Deus está te resistindo. O próprio Deus está te resistindo. Agora, volto para o lugar. Agora eu vou mostrar um filme que eu creio, eu vou terminar com isso. Eu creio que é o retrato de todos nós, pela fé, em nome de Jesus. Então vamos colocar os dois princípios juntos, amém? Quais são os dois princípios? Chegai-vos a Deus, intimidade com Deus e humildade, porque a cultura do amor é baseada na intimidade com Deus, e a cultura do amor, ela funciona através da humildade. Deixa eu falar uma coisa, vez após vez, toda vez que eu tento trabalhar com um pastor que está sendo um pouco líder tóxico, ou um casal que está em briga, eu sempre vejo a raiz. Qual é a raiz? Orgulho, falta de humildade, falta de quebrantamento, falta de pedir perdão, falta de se humilhar. Então, agora eu vou mostrar um filme de todos nós pela fé, em nome de Jesus. Então, esse cara aqui, ele fala assim, não, eu vou vigiar nessa área de humildade, de quebrantamento, mas eu vou buscar Deus. Nada vai me deter de buscar Deus. Então ele começa, você já sabe, ele está buscando, ele está orando, jejuando. Aí ele fica sabendo, os irmãos estão falando mal de você. Ah é? Deixa eu ir lá falar com ele, seu querido, onde foi que eu falei? Pode falar, me perdoe, vamos consertar as coisas, vamos ser transparentes, irmão. E ele conserta. Eu estou sendo bem humilde, me dê graça. Não, fica aí, me dê graça. Isso. Ele conserta, e ele está sendo humilde, e ele vai atrás, conserta com esse, conserta com aquele, se humilha, nunca faz mensagem de chapéu, muito pelo contrário. Agora que ele vai pregar e ajudar todo mundo a entender quem eles são em Cristo Jesus, e a fé e a vitória. E agora que ele vai mais, ele fica orando, jejuando, ele está chegando a Deus, Deus está chegando a ele. Aí é feriado, e a esposa dele fala assim, amor, o que você acha de hoje sair com o Joãozinho? Boa ideia, meu amor, te amo. Nós vamos, olha,
Nós vamos sair 11 horas, vamos fazer um piquenique lá no parque com o Joãozinho, vai ser maravilhoso. Agora até 11 horas eu vou estar tirando tempo com Deus. Tudo bem, amor? Claro, mas qualquer coisa você pode me chamar. Ele tá, Aí ele está lá, estudando a Bíblia, tirando tempo com Deus, orando, jejuando. Aí de repente o Joãozinho entra, papai, vamos brincar. Ele rola no chão com o Joãozinho, brinca um pouco, tá, Joãozinho? Logo, logo o papai vai para o parque com você. Deixa eu só terminar aqui, estou tirando mais tempo com Deus, tá? Aleluia. Ele está lá. Aí de repente a esposa bate na porta, amor, aquela torneira que você consertou semana passada está vazando. É mesmo, amor? Ó, vamos consertar a torneira, E ele vai consertar a torneira e ajeita tudo. Aí volta e mais eu vou ficar buscando a Deus. Nada vai me impedir. Agora, chega aqui, o inferno solta em cima dele, mas ele sabe que é contra-ataque espiritual e nada vai impedi-lo. Ele vai ficar buscando a Deus. Aleluia! Obrigado, pastor Jair. Mas é isso. Eu já mostrei para vocês, esse último aí é um filme. Eu estou já vendo pelos olhos da fé na sua vida, na minha vida. Fique em pé, por favor. Diga assim: pela graça de Deus, eu e a minha casa, e toda a igreja aonde eu sirvo, nós vamos, pela graça de Deus, implantar profundamente a cultura do amor. E vai começar comigo. Eu me humilhando. Eu pedindo perdão. Eu perdoando. Eu corrigindo. Eu confrontando. Mas com tanta brandura e mansidão que as pessoas vão ser atraídas para o amor. Porque o Senhor é amor ágape. E é esse Jesus que vai tomar conta cada vez mais da minha vida, da minha família, do meu ministério. Agora deixa eu fazer uma oração para vocês, pastores queridos. Pai querido, obrigado pelo privilégio que eu tive nessa manhã de lavar os pés dos teus preciosos filhos. Que honra, como eu sinto honrado. Abençoe todos os conselhos de pastores representados aqui. Abençoe o querido pastor Júnior Batista e o conselho de pastores de Florianópolis. Abençoe cada pastor aqui debaixo do som da minha voz. Ajude-nos, ó Pai, dessa cultura do amor ser algo tão revolucionário que as pessoas do mundo vão dizer: é isso que eu preciso, é isso que eu quero. E esse amor vai permear e transbordar as barreiras denominacionais, ao ponto que não só na marcha por Jesus, que será gloriosa, aleluia, mas em todos os momentos o teu povo será tão impregnado com esse amor que todo mundo vai crer que o Senhor enviou o seu Filho Jesus. E nós cremos e já vemos esse amor tomando conta do planeta Terra, porque assim como as águas cobrem o mar, o teu reino, a tua glória, o teu amor há de dominar sobre a face da terra. Nós cremos nisso e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Terminou aqui a convenção aqui, o grande mover do Senhor. Deus abençoe a todos. Obrigado porque você ficou comigo até aqui. Deus abençoe. Deus abençoe.